Mistérios do Apocalipse, dentro da mesma apostila que nós ministramos. Naquela quarta-feira, nós ministramos sobre Daniel e a globalização na página 10. Como é estudo, nós vamos ministrar um estudo, Mistério do Apocalipse, nessa mesma apostila, que tem ali também na loja, na associação, que está a R$5. Eu levei 12 anos. Foi dessa apostila que saíram CDs, DVDs, vídeo, e dessa apostila que saiu o livro, que é um trabalho mais completo, onde nós falamos na revelação dos 22 capítulos do Apocalipse. Também o material do pastor Gessé, CDs e outros materiais se encontram ali também na loja, na associação aqui embaixo. E o pastor Gessé, eu fiquei prestando atenção nessa mensagem, né? E algo que me chamou a atenção nesses 4 animais me fez lembrar sobre o gafanhoto. O gafanhoto. Eles andam em bando. Eu me lembro quando era criança, eu ia muito para um sítio, lá em Messejana, interior do Ceará. E eu me lembro, obreiros, que quando vi um gafanhoto em minha direção, eu batia nele, matava ele, até brincava. Alguns amarravam uma linhazinha e ele saía voando e eu controlava ele. Mas uma vez, pastor Gessé, eu estava nesse mesmo sítio e eu vi um gafanhoto e fui querer fazer a mesma coisa. Só que quando eu olhei, veio um bando em minha direção, eu saí correndo. Se você lutar sozinho, Satanás vai te vencer. Mas se você lutar em bando, com a união, cooperação mútua, você vai colocar o diabo para correr em nome de Jesus. Eu saí correndo, não quis nem conversa. Aleluia. Passei foi tempo sem ir naquele lugar lá, onde ficava esse gafanhoto. Não é, irmãos? Então aí está o mistério do bando do gafanhoto. Se vir um, você nem corre. Mas se vir vários, você sai correndo. Então quando a gente é unido, irmão, quando o cristão é unido, cooperação mútua, o inimigo sai correndo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Jacó, ele lutou com os homens e com Deus. Ele prevaleceu. Tem pessoas aí que pregam assim, Jacó lutou contra Deus. Não, irmão, ninguém luta contra Deus e prevalece. Ele prevaleceu porque ele não lutou sozinho. Ele lutou com a ajuda dos homens, com os homens e com Deus. Quem luta com Deus prevalece. Quem luta contra Deus se acaba. Amém? Bom, eu vou ministrar na página 1 em diante. E os assuntos serão a queda de Satanás, a queda do anjo, Satanás, o primeiro pecado. O segundo pecado, inauguração do espiritismo, a queda da música, rock e música pop. Músicas que anunciam a vida do anticristo. Cidade espacial, imitação da exaltação do inimigo. E por que a nave Challenger explodiu em 86. Esse último assunto tem a ver com a nave Columbia que explodiu em 2003. Porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então nós vamos ler Apocalipse 3:10. Vou tirar aqui o microfone. Apocalipse 3:10. Aleluia. Apocalipse 3:10. E diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que advém sobre toda a face da terra, para tentar aqueles que habitam na face da terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Verso 11. E o verso 13 diz: aquele que tem ouvido ouça o que o pastor Paulo Nogueira fala às igrejas, é isso? Aquele que tem ouvido ouça o que o pastor Gessé fala às igrejas, é isso? Errei de novo, mas agora eu vou acertar. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, irmão, já usou o nosso pastor, nos usou para louvar o seu nome e há de me usar neste momento. Aleluia! Glória a Deus. Aí Jesus está falando para a sua igreja. A igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir. Eu não creio, irmão, alguns creem, aproximadamente 10% de evangélicos chegaram até a escrever livros que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas diz na minha Bíblia que antes que vê o mal, o justo é levado. Aleluia. Noé escapou através da arca. Hoje a arca é Jesus Cristo. Ló escapou de Sodoma e Gomorra antes que descesse fogo do céu e queimasse aquela cidade. E eu quero falar que antes dessa terra pegar fogo, tem um povo que vai escapar. E aqui está a parte dele. Aleluia. Jesus fala bem claro: cuidado, vigiai.
para que podeis escapar de todas essas coisas que sobrevirão ao mundo. Aí está a grande prova que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação nada mais é do que a ira de Deus sendo revelado para os ímpios. E para a igreja não tem a ira. Eu já li na Bíblia que para a igreja tem a aquisição da vida eterna na glória. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência? E eu quero chamar a atenção aos obreiros, que o primeiro que não soube guardar essa palavra, o primeiro desobediente, o primeiro que causou a primeira rebelião, foi o inimigo. Ele foi o primeiro que não soube guardar essa palavra. Palavra da paciência. Ele foi o primeiro que se levantou contra Deus. Gênesis capítulo 1, nós vemos isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que tem um ponto, não tem uma vírgula. Se tivesse uma vírgula, eu não poderia falar o que eu vou falar para vocês agora. Mas tem um ponto. Terminou a frase, acabou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, um ponto na Bíblia, por causa desse ponto aí, dá para fazer um livro grosso. Só por causa desse ponto aí, irmão. Dá para fazer um livro dessa grossura aqui, ó. Só por causa, pastor Jessé, desse ponto. O irmão sabe do que eu estou falando. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Estava tudo no seu devido lugar. Aí vem a terra, porém, era sem forma aí, vazia. Olha aí. Já começou o problema. Era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor, o quê? Se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas à noite, e foi tarde de manhã, o primeiro dia. Nós vimos aí tipo uma recriação, ou para que não dizer, uma restauração. Versículo 14, disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, e sirvam ele para a separação de dia e noite, e sirvam ele para determinação de dias e anos, para estações e tempo determinado de dias e anos. Primeiro Deus cria a luz, depois ele cria os luminares. Os cientistas há muitos anos riram dessa passagem, porque até há pouco tempo os cientistas astrônomos achavam que a única fonte de luz que existia no universo era o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Então eles achavam que era o Sol. Então a Bíblia estava errada. Mas através dos satélites Hubble, Cleme e Gemini, principalmente Hubble ou Hubble, que é o mais famoso, eles avistaram que acima do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, eles avistaram que acima das estrelas tem uma luz no infinito. E eles estão gastando milhões de dólares para descobrir que luz é essa. E eles, como não sabem que luz é essa, eles batizaram de luz cósmica. Mas eu quero falar que essa luz, ela vem do trono de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Ele é a luz do mundo e Ele está aqui. Esta luz está aqui esta manhã. Aleluia! Quando eles descobriram essa luz, eles chegaram à conclusão que a Bíblia está certa. Aleluia! Agora Deus cria o homem, Ele não fala haja, Ele fala o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Até hoje isso se cumpre em nossas vidas. Os nossos filhos, eles nascem segundo a nossa imagem e semelhança, parecido conosco. De vez em quando alguém, quando liga lá para casa, meu filho atende, eles pensam que sou eu. Quando eu atendo, pensa que é meu filho, quando querem falar com ele. Quando alguém liga para a minha filha, que a minha esposa atende, pensam que é minha esposa. E quando alguém liga para minha esposa, pensa que é minha filha. Os nossos filhos são feitos à nossa imagem e semelhança. Aquilo que eu gosto de comer, aquele tipo de comida que eu gosto, meus filhos também gostam. Então se cumpre aí. E Deus fala também, domine o homem sobre os peixes do mar. Versículo 26. Domine o homem sobre as aves que voam pelo céu. Domine o homem sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Eu quero falar, neste dia 30 de setembro de 2006, que essa profecia está cumprida. Domine o homem sobre os peixes do mar. Qual é a força que domina os mares? Eu fui dela, eu era fuzileiro naval dela. A marinha. Qual é a força que domina os ares? A aeronáutica. E qual é a força que domina a terra? O exército. Amém? Aí está cumprido. É ou não é, irmão? Seu irmão concorda?
Eu sei que o domínio total é Deus. Deus controla tudo. Mas a força que domina os mares é o quê? A marinha. Os ares, a aeronáutica. E a terra, o exército. Então se cumpriu. E nessa primeira terra, estava o primeiro anjo. Eu coloquei aqui na introdução, ao iniciarmos esse estudo, temos a necessidade de buscar na palavra de Deus, começando em Gênesis, princípio de todas as coisas, e por terminar em Apocalipse, o livro das revelações finais. É bom observarmos que o primeiro pecado não foi na terra, mas no universo. Quando Satanás, antes varão perfeito, se exaltou querendo ser adorado como Deus, foi lançado por terra com a terça parte dos anjos, da qual também se rebelaram, sendo lançados em escuridão de abismo, reservando para o juízo eterno. Isso que eu acabei de ler está em 2 Pedro 2,4. Tudo que eu falar aqui, irmãos, é Bíblia. Eu não saio da Bíblia. 2 Pedro 2,4. Ele foi o primeiro, irmãos, que provocou essa rebelião nessa terra que nós vamos chamar de terra original. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Eu passei mais de 15 anos para saber por que nessa terra não tinha mar e nem água. E o que eu passei mais de 15 anos para saber, vocês vão saber agora em milésimo de segundo. Ou seja, em segundos. Eu falei, Senhor, por que não tem água? Por que não tem mar? E Deus me falou, olha meu servo, fala para a minha igreja, que não havia necessidade dessa terra ter mar ou água, porque ela não era vegetal, ela era transcendental e mineral. Ela não era vegetal. A prova está em Ezequiel 28. Estava tu no jardim do Éden de Deus. Toda a cobertura do teu corpo era de pedras preciosas. O topázio, a esmeralda, o carbúnculo, o ônix, o diamante. E isso que eu acabei de falar, essas pedras, é mineral ou não é? Amém? Aí eu disse, mas como assim, Senhor? Deus me falou, presta atenção. Não havia necessidade dessa terra ter água. Porque ela era transcendental e mineral. Ou seja, transcendental e sobrenatural. Eu disse, como? Deus me falou, meu servo, só existia anjos nessa primeira terra original. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. E é isso que nós estamos sentindo aqui essa manhã. Aleluia! Pastor Gessé, não precisa. Ninguém está inventando história, porque a própria Bíblia, o irmão sabe mais do que eu. A própria Bíblia revela o quê? A Bíblia. É ou não é verdade, obreiro? A própria Bíblia, irmão, revela a Bíblia. Eu busco essas revelações na própria Bíblia. A maior revelação para mim está na Bíblia. Estava tudo nos seus devidos lugares. Aqui embaixo, a queda do anjo, Satanás, o primeiro pecado. Como eu havia falado na introdução, o primeiro pecado foi de rebelião, da qual o querubim coberto de pedras preciosas, que louvou para si mesmo. A Bíblia fala que este anjo era perfeito em seus caminhos, até o dia que se achou nele iniquidade. Deus, sendo onisciente, descobriu todo o seu plano diabólico, o expulsando do céu. Eu sempre falo, irmão, eu sempre bato nessa tecla. Cuidado com o eu. O eu tem derrubado muita gente, irmão. Quando a pessoa serve a Deus, e ele começa a ficar soberbo, começa a achar que é melhor do que todo mundo, começa a achar que só a denominação dele está certa, o resto vai tudo para o inferno. Você vê que esses que acham isso estão tudo caindo, estão ou não estão? Essas denominações exclusivistas aí. É escândalo em cima de escândalo. Sabe o que acontece com essas pessoas que só quer pregar para multidões? Ontem o pastor Zé Wellington falou comigo, pastor Paulo, o irmão vai falar só para umas 100 pessoas. Eu disse, não tem importância, pastor. Porque o meu Jesus, ele pregou para a multidão, mas ele pregou para uma mulher só, e aquela mulher foi uma grande evangelista, aleluia. O Deus que me usa para a multidão é o Deus que me usa aqui. Recentemente eu preguei no congresso, que tinha quase 1000 pessoas, numa convenção mundial em Maringá. Mas o Deus que estava me usando ali para 15 mil, é o mesmo Deus que está me usando aqui esta manhã. Aleluia. Se é algo que o diabo não conseguiu colocar na minha vida, é vaidade espiritual, irmão. Porque o meu olho grande é para entrar no céu, é para entrar na glória, é para ver o meu Criador. E eu sei que a qualquer momento eu o verei através do arrebatamento junto com vocês. Aleluia! Glória a Deus. E ele até me falou assim, que eu não tinha reparado isso. Ele falou, olha, pastor Paulo, o maior sermão que Jesus entregou na sua vida foi para 2 discípulos. Eu não tinha reparado isso. É por isso que eu digo, irmão, quanto mais eu leio a Bíblia, eu sei que eu não sei de nada. Eu falo igual aquele filósofo que falou, eu só sei que nada sei. Realmente foi, olha, ali ele pregou ali, ó, durante aquela caminhada de Gênesis Apocalipse, aleluia, não é isso?
Jesus falou para aqueles 2 discípulos de Emaús. Diz a Bíblia que ele foi falando as escrituras todinhas até chegar em Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? Quando a pessoa serve a Deus, começa a ficar soberbo, sai o D e o S da palavra Deus. Tirando o D e o S de Deus, o que é que fica no meio? Eu. E foi isso que derrubou Satanás. Isaías 14, verso 13. Alguém lê aí. Eu só prego Bíblia. 14, 13. Aí está o eu. Isaías 14, 13. Olha aí. Pronome de posse, meu. Sujeito, eu. Minha. Está vendo aí? Foi o eu que derrubou Satanás. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou colocar o meu trono para o lado das congregações do norte. Irmão, você quer ter vitória? Obreiro, quer que Deus te exalte? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o eu lá fora e Cristo no centro das nossas vidas, para a gente ser abençoado na vida material, conjugal e espiritual, porque sem Jesus nada podemos fazer. Não é alguma coisa não, nada! Aleluia! Glória a Deus, nada podemos fazer. Aleluia! E aí, irmão, ele foi expulso. Página 3. Para resumir, temos a certeza que houve rebelião no céu e o causador disso tudo foi Satanás e que ele foi expulso da presença de Deus com toda a sua falange e sua queda provocou algum prejuízo no espaço, vírgula. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Terra original. Agora ele foi expulso, ele primeiro subiu desta terra. Ele estava nesta terra, ele guardava o jardim do Éden de Deus. Ezequiel 28, interessante, Deus usa Ezequiel 28 para falar sobre o passado, a queda de Satanás, para falar sobre o presente, a soberba do rei de Tiro, e para falar sobre o futuro, o anticristo, que vai querer sentar no trono de Deus, ser Deus, e tu és homem, não Deus. E fala que o anticristo será mais sábio do que Daniel. É por isso que ele vai enganar muita gente aí na terra. Mas quando ele estiver enganando, a igreja já subiu e vai estar vendo a Jesus como ele é, e dizendo santo, 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 glória, 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 aleluia, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, pode adorar a Deus. Ezequiel 28 fala o que eu acabei de falar. Chama essa terra de jardim do Éden de Deus. Ele era a árvore mais frondosa. E diz a Bíblia que ele era aferidor de medida. É isso, pastor. Olha, ele era modelo. Os outros anjos se mediam nele na sua formosura. É isso mesmo, pastor? É isso, pastor José? É isso aí. Aferidor de medida. Está aí, estou em Ezequiel 28. Não estou inventando, não. Era modelo. Aí o que aconteceu? Ele subiu dessa terra e ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. As más conversações corrompem, os bons costumes aconteceu no céu, na terra original. É mole? Uma vez me perguntaram, pastor, por que quando nós pecamos, nós somos perdoados? E por que quando Satanás pecou, não teve perdão? Que pergunta, hein? Porque quando eu ministro nas igrejas, 3, 4 dias, no último dia é só de pergunta. E até hoje, Deus nunca me deixou sem resposta. Eu nunca joguei para Deuteronômio 29, 29. Deus sempre me dá uma resposta na hora, aleluia. Não é que eu sou sábio não, sábio é Jesus. Mas eu nunca joguei para Deuteronômio 29, 29. Você sabe o que tem, né? As coisas encobertas para Deus, né? As reveladas para nós, nossos filhos. Mas Deus sempre usa de misericórdia. Eu falei, sabe por quê? Porque quando nós pecamos, nós somos tentados por 3 coisas. Primeiro é a carne, não é o inimigo não. A carne, eu mostro em Gálatas. Porfia, simulações, dissensões, mentira, contenda, adultério, tanta coisa que tem para a gente vencer. São 16 itens de pecado contra 9 frutos do Espírito. Irmão, tem que vencer essa carne em nome de Jesus. Quer tirar Satanás de letra? Você tira ele de letra em nome de Jesus, vencendo a sua carne. Você vence ele de letra, mas vencendo a sua carne em nome de Jesus. Aleluia! Aí você vence ele de letra em nome de Jesus, mas vencendo em primeiro lugar o que? A nossa carne, que é o nosso maior inimigo. Até porque a gente anda com ela, dorme com ela, acorda com ela. É por isso que nós temos, ó Pai, nós temos, irmãos, que queimar realmente. E cuidar desse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Não é verdade? Depois o inimigo o imundo. Mas quando Satanás pecou, quem tentou ele? Ninguém.
É por isso que a Bíblia fala assim, ó, guarda o que tens, para que o ninguém tome a tua coroa. Quando ele foi expulso do céu, ele se tornou ninguém. E ele tem raiva da igreja, porque o céu é perfeito, mas o céu está incompleto. Uma vez Deus falou, olha meu servo, o céu é perfeito, mas ele está incompleto. Eu, como assim, Senhor? Quando é que o céu vai ficar completo? Deus me falou, meu servo, o céu só vai estar completo quando a minha noiva subir e houver aquele grande casamento. Aleluia! Então o diabo tem raiva da igreja, porque o lugar que ele perdeu é bom. Ele se tornou ninguém. Está vendo, irmão? Ele se tornou ninguém. Mas nós somos um povo especial para Deus. Guarda o que tens, para que o ninguém tome a tua coroa. Está vendo aí? É ele. Nós temos que vigiar muito. Não é? Nós temos que vigiar muito. Aí me perguntaram, pastor, mas eles não eram perfeitos? Como eles pecaram? Outra pergunta difícil. Como eles eram perfeitos, pastor? Como o pecado entrou neles? Eles eram perfeitos, mas não eram eleitos. Toda eleição só vem depois de uma prova. Amanhã vai ter eleição, domingo. A prova nas urnas. Terminou, uns vão ser aprovados para governar e outros reprovados. Certo? Só que a gente vota, mas não conhece a pessoa. A gente só conhece depois que ele está no poder. Né, tem um ditado que diz, quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Mas não é pecado votar, tem que votar. O verdadeiro cidadão cristão, ele tem que ser cidadão. Jesus falou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não se preocupe, se você votar em alguém e ele fizer coisa errada depois, você não é culpado, você está obedecendo a Deus quando está votando, amém? Certo? Eles eram perfeitos, mas não eram eleitos. Quando se deu a rebelião, aí sim se deu a eleição. Os anjos que não aceitaram adorar Satanás são os anjos eleitos. Está na Bíblia, anjos eleitos. Paulo fala para quem? Pastor José, para Timóteo, né? Conjuro-te diante de Deus dos anjos eleitos. Eles foram eleitos a partir de então. Eles não têm mais perigo de cair. Quer dizer, eles eram perfeitos, mas não eram eleitos. Só foram eleitos após a rebelião. Aqui acontece justamente o contrário. Nessa manhã, nenhum obreiro aqui é perfeito. Já foi falado pelo pastor Jessé. Mas pelo sangue do Cordeiro, nós somos uma nação eleita. Aleluia! Que vence o inimigo e que vamos morar na Nova Jerusalém. Aleluia! Houve um grande prejuízo no espaço. Me parece que houve uma grande explosão. A Terra ficou sem forma aí? Eu pergunto a vocês, a Bíblia tem contradição? Não? Então, por ela não ter contradição, vamos ver que história é essa. Lê Isaías 45, 18. Porque fala que a terra ficou sem forma e vazia. E depois fala que Deus não criou nada sem forma e vazio. Eu quero saber que negócio é esse. Vamos lá. 45, 18. Vê se é isso mesmo. Olha aí. Aleluia. Você sabe o que tornou a terra sem forma e vazio? Nós já estávamos comentando ali no rancho com o pastor Jessé. Foi o pecado. O pecado. Pastor até Jessé me lembrou um versículo que está lá em Tiago, que ele muda o curso da natureza. Inclusive fala sobre a língua, né? Que ela inflama a natureza, ela muda o curso da natureza. Olha aí. Foi o pecado do inimigo. Houve uma grande explosão. Mas pastor, essa explosão está na Bíblia? Tá. Pergunta a vocês, irmão. Quando cai um raio, ele sai arrebentando tudo. Ele dá uma explosão ou não dá? Então vamos ver se Jesus fala sobre essa explosão. Lucas 10, 18. Vê aí. Primeiro falou que ele não criou a terra sem forma vazia, mas criou para que fosse habitada. Lucas 10, 18. Vê se está aí. A primeira citação foi Isaías. Qual a primeira citação? Lucas 10, 18. Isaías 45, 18. Olha aí. Com 6 anos. Lucas 10, 18. Sim. Energia.
Quanto a esse assunto aí, eu já daria falando sobre as 7 terras de Deus, né? Que é original, caótica, restaurada, diluviana. Nós estamos na 5ª terra. É a 5ª terra que é essa que nós pisamos. É chamada de terra dividida em nações. E é nessa terra que a igreja vai ser arrebatada. Aleluia. Depois vai vir mais 2 terras. Aqui vai pegar fogo, não vai sobrar nem raiz, nem ramo. E novo céus, nova terra, onde o mar já não existe. Isso aí eu já ministrei aqui alguns anos passados, sobre as 7 terras de Deus, não é? Então, eu creio, irmão, que houve essa explosão. Agora, uma explosão, ela constrói ou destrói? Ela destrói. Eu não acredito que essa terra que nós pisamos, tá? Ela saiu dessa explosão, porque uma explosão, ela destrói. Agora, eu creio que após essa explosão, uma parte da terra ficou em trevas, sem forma, vazia. Porque se é algo, irmão, que deixa o homem e a mulher vazio, é o pecado. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E não foi diferente para Satanás. Ele era anjo querubim. Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo querubim. Ele se tornou diabo. Ficou sem forma aí, vazia. Agora Deus envia o primeiro missionário. Nós vemos aí em Gênesis capítulo 1, verso 2. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Eu creio que ele já estava consertando o que o inimigo tinha provocado na sua queda. Hoje o Espírito Santo, irmão, ele conserta nossas vidas e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu mostro, a Bíblia fala que o Senhor com a sua palavra e o seu Espírito, ele ornou o universo. Eu tenho plena certeza, até hoje os cientistas estão querendo saber a origem da Terra, a origem do universo. Para mim a origem do universo começa em Deus. Ele que criou todas as coisas, amém? A origem do universo não está numa explosão, mas está em Deus. Aleluia! Está em Jesus Cristo, no princípio criou Deus. Olha o verbo criar, eu falei aqui dia 20, quarta-feira sobre isso. Criou, o verbo criar. Já era Jesus criando consigo o mundo, aleluia. Certo, irmão? Agora, irmãos, a situação do inimigo está difícil, do inimigo. Ele não pôde ficar na terra, porque Deus deu a terra para os filhos dos homens. Salmo 115, 16. Ele não pode ir para o céu, porque de lá ele foi expulso. E Jesus falou que o príncipe deste mundo já está o quê? Julgado. E ele não pode ficar nas águas. Naquela época, o Espírito do Senhor passou a se mover sobre a face das águas. Ele está entre o céu e a terra. Ele só vai descer a terra depois que a igreja subir. Ele comanda os demônios aqui na terra. É só você ler Apocalipse 12, 12. Alegrai-vos ao céu, e vós que neles habitai. Aí a igreja já subiu. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo tem grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, que ele será expulso na metade dos 7 anos. Ele só vai ter 3 anos e meio para operar aqui na terra, que é os 3 anos e meio últimos da tribulação. Mas quando ele estiver operando aqui, a igreja já subiu. Agora vocês imaginem, ele não está na terra ainda. Ele está nas potestades, principados, regiões celestes, não é mansões celestes, regiões. Já pensou quando ele descer a terra e vai andar junto com o homem? Coisa terrível, não é? Mas só vai acontecer depois que a igreja subir. Antes que venha o mal, o justo é tirado. Pode glorificar o nome do Senhor. Aí, Deus restaura a terra e fez o primeiro casal. Agora é o jardim do Éden de Adão e Eva, não é mais jardim do Éden, lá onde ele foi expulso. E aqui houve a inauguração do Espiritismo. Quando o inimigo ficou preocupado com aquela criação, criou o homem do pó da terra, eu vejo aqui, irmãos, o primeiro clone. Uma vez eu estava na Rede Melodia, são 7 anos de debate que eu participo lá, e me perguntaram, pastor, o clone está na Bíblia? Eu disse, está tudo na Bíblia. Até o clone, não tem nada que não esteja na Bíblia. Só que só teve um, irmão, que fez o primeiro clone. Os outros clones, não vai dar certo não, a pessoa vai morrer precocemente. A ovelha clonada Dora já morreu, e outras que nasceram de forma normal estão vivas até hoje. E Deus viu que o homem não podia estar só. E Deus não criou um amigo para Adão. Deus não criou um Adão para Adão. Deus criou uma Eva para Adão. Aqui entre nós, irmão, tem para mim que Adão viu o cachorro com a cadela, o jacaré com a jacaroa, o elefante com o elefante. Está faltando alguma coisa para mim, eu estou na prova. Né, pastor Jessé? Eu estou na prova. Aí ele viu, está faltando alguma coisa para mim. E Deus falou, não é bom que o homem o quê?
Esteja só. Olha aí. Aí Deus aplica a primeira anestesia, ele começou a dormir. Está na Bíblia, anestesia. E a primeira cirurgia. E ele dormiu. Como é que Deus é sábio, né? Deus tirou da costela. Se Deus tira do pé, olha aí, mulher, cuidado comigo, hein, xará? Você foi tirar do meu pé, eu posso te pisar. Olha aí, o pau comia. Se Deus tirasse da cabeça, aí vinha esse movimento feminista, né? E a mulher ia falar para o marido, olha, o movimento feminista está certo. Eu fui tirar da cabeça, estou acima de você. Deus tirou da costela para a mulher estar lado a lado com o marido. É por isso que eu adoro esse Deus. Tudo que ele faz é perfeito. Aleluia! Olha, irmão, aqui entre nós, viu? Eu sei que está sendo gravado, está sendo visto pela internet no mundo todo. Mas olha, eu tenho para mim que quando Deus criou a primeira mulher, com a sua mão, a primeira mulher, irmão, deve ter sido um avião. Eu duvido que não foi. Quando Adão viu aquela mulher, deve ter corrido para ela, colocou a mão na cabeça dela e falou assim, ó, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai ser chamada varoa, porque do varão foi tirado. Eu tenho para mim que quando ele viu, saí da prova. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Aí está o primeiro clone perfeito. Amém, obreiros? Amém? Certo, irmão? Mas aí o inimigo provocou a primeira sessão espírita. Quando ele penetrou na serpente, não foi? Pode notar, irmão, quando a pessoa sai da igreja, 99% sempre culpa alguém. Ah, eu saí da igreja por causa da dirigente de oração. Eu saí da igreja por causa da mulher do pastor. Até porque a mulher do pastor não tem nome, é só a mulher do pastor. Eu sei que tem nome, mas na igreja é assim. A mulher do pastor não fala nunca o nome dela. Não é isso, pastor? Ah, eu saí da igreja por causa do irmão. Mas aconteceu, quando Deus apareceu no jardim, Adão e Eva estavam escondidos, viram que estavam nu. Que é isso, Adão? Você comeu da fruta? Eu não, senhor. Foi a mulher que tu me deu. Não bota culpa em mim, não. E aí, mulher? O que você fez? Enganou teu marido? Eu não. Foi a serpente que o senhor colocou aí, ó. A culpa é dela. A serpente levou a pior. Come pó e se arrasta até hoje. Não tinha ninguém para colocar a culpa. Está na Bíblia, eu estou inventando, obreiros. Viu? Aí, o que é que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso, do jardim. Pastor, onde é que é o paraíso agora? O paraíso é no céu. Porque veio o dilúvio e arrebentou tudo. Não é? Arrebentou tudo. Certo? Então o paraíso agora é na glória, no céu. E o primeiro que inaugurou o paraíso poderia ter sido um médico, Lucas, um diplomata. Jesus é tão poderoso que o primeiro que inaugurou o paraíso foi um ladrão. Ainda hoje estás comigo no paraíso. É por isso que eu adoro esse Jesus. Aleluia. Que poder ele tem, né, pastor José? O primeiro que inaugurou um ladrão. Podia ser um diplomata, né, um médico, né? Um estudioso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí. Certo, irmão? Então, não demorou muito, houve o primeiro pecado de homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel. Ele matou pensando que quando Deus falou que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente, ele pensou, o inimigo pensou, deve ser Abel, é justo? E usou logo Caim para matar Abel. Mas esse homem só veio 4.000 anos. Seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador. Só veio 4.000 anos mais tarde. Quando Satanás caiu, caiu também com ele uma parte da música. Porque diz a Bíblia que ele foi criado junto com a música. Ele andando, irmão, do seu corpo exalava música. Está na Bíblia isso aí. Gaita de foles, toda sorte de instrumento. Está na Bíblia. Certo? Agora ele usaria a música para seu louvor. E o primeiro homem que fez instrumento para adorar o homem e o inimigo, não para adorar Deus, certo? Foi justamente, nós colocamos aqui, tá? Jubal, Gênesis 4, 21. Entendemos que os instrumentos feitos por Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta, não era para louvar a Deus, mas para a alegria da carne. Gênesis 4, 21. Aí, na genealogia de Adão, lemos o nascimento de seu neto, Enos, filho de Sete. E logo após começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Teve que nascer Enos, filho de Sete, para poder começar a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Resumindo, quando a Bíblia fala em Gênesis, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus são descendentes de Sete. E os filhos dos homens são descendentes de Caim. É tanto que um tataraneto de Caim, que foi Lameque, foi o primeiro homem bíblico na face da terra e mais violento do que Caim. Teve duas mulheres, mas Deus não criou duas Evas para um Adão. Deus criou uma Eva para um Adão e um Adão para uma Eva. Passou disso, irmão, dá até morte. Porque o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. Então, Gênesis 4, 26. Bom,
Músicas que anunciam a vinda do anticristo. Atualmente as músicas pop têm falado muito na vinda de um homem que vai resolver todos os problemas da terra. Alceu Valença canta uma música que diz: tu vens, eu já escuto seus sinais. Ele não serve a Deus. É claro que esta melodia fala na vinda do anticristo. Roberto Carlos também tem um seu lugar nesse prenúncio. Ele canta a Guerra dos Meninos. Nesta música ele relata que teve um sonho. Vamos à música e seu significado. Hoje eu tive um sonho, que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando a minha porta alguém tocou, sem que eu abrisse ele entrou, e uma canção me ensinou. E ainda fala na letra da música, que eram 100, milhares, milhões que cantam esta canção. E no fim ainda fala que uma luz imensa apareceu, tocaram fortes sinos, e os sons eram divinos, e a paz tão esperada aconteceu. Alguns acham que essa música de Roberto Carlos é a paz de Jesus Cristo, mas eu não creio. Porque ele fala assim, ó, quando a minha porta alguém bateu, sem que eu abrisse ele entrou. O nosso Jesus, ele é educado. Ele está aqui essa manhã, eu estou sentindo a sua presença. Ele está batendo a porta do nosso coração, da nossa vida. E ele fala em Apocalipse, eis que eu bato a porta. Estou à porta e bato. Está do lado de fora, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ó, se abrir, se, não é? Eu entrarei, cearei com ele, e ele será comigo. Se você não abrir, ele não entra, porque ele é educado. O Satanás não. O diabo ele entra, bota prostituição, bota droga, bota vício, bota bebida, bota assassino, bota tudo. Mas Jesus, ele é educado. Eis que bato a porta. Então, esse homem aqui, irmão, não é Jesus. É a vinda do inimigo, junto com o anticristo, que será o seu filho. Agora eu mesmo faço uma pergunta ao leitor. Quando é que o mundo vai viver preocupado tentando encontrar saída? Respondo, logo após o arrebatamento. Agora surge um homem batendo na porta, o mesmo entra sem que ela se abra, homem invasor. Nesta música encontramos a aparição do anticristo. A música do desenho de He-Man é um prenúncio das palavras, as crianças que gostam quando eu falo sobre isso. Que o anticristo falará durante seu domínio na terra. Ele convencerá a humanidade que tem a força, é invencível e vai lutar contra o mal. Após essas palavras, centenas, milhares e milhões vão seguir este homem e receberão a sua marca. Haverá nesta época uma grande paz, o quê? Aparente. 1 Tessalonicenses 5,3. A Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição e de nenhum modo escaparão. Só quem vai escapar é a igreja porque já subiu. Aleluia. Página 5. O anticristo irá ainda confortar a humanidade, dizendo que este fato não há mais de acontecer. Que fato, pastor? O arrebatamento. E que as pessoas que sumiram eram pessoas que não mereciam viver na terra. Ele vai falar, a prova está em Apocalipse 13:6, que ele vai proferir blasfêmia, Apocalipse 13:6. Ele vai proferir blasfêmia contra Deus e contra os santos que foram arrebatados. Apocalipse 13:6. Certo? Então ele vai dizer que esse povo foi resgatado por disco voadores. Irmãos, eu não posso fazer arrudeio. O cristão que acredita em discos voadores, extraterrestre, o cristão que acredita que tem vida de outro planeta e que o homem veio do macaco, no arrebatamento, ele sobe ou fica? Até porque macaco não vai ser arrebatado. O que vai ser arrebatado é homens e mulheres remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eu poderia provar nos vários versículos que nada disso existe, mas o tempo não dá. É só você ler o Salmo 115:16. Deus fez a terra para os homens morar, mas os céus são servos do Senhor. Se tivesse marciano, gente lá em Marte, Deus fez a terra e Marte. Deus fez a terra e Plutão. Deus fez a terra. Jesus não foi Marte, Plutão e Vênus. Ele só veio à terra. E ele não vem em forma de macaco, ele vem em forma humana. Amém? Ele era antes de nós. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todo homem tem a imagem de Cristo, porque forma humana. Agora, quando ele não tem Jesus, ele só tem a imagem. Mas quando ele aceita Jesus, ele tem a semelhança. Ele passa com a Bíblia, ali vai um Bíblia, ali vai um cristão, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Como é bom ter a semelhança de Cristo, aleluia! Que possamos ser não somente a imagem, mas a semelhança. Porque Jesus era antes de nós. Página 5. Tem ainda o desenho animado do Super-Homem. Ele retrata muito bem o anticristo. Um homem para governar o mundo inteiro terá que ser um super-homem dotado de grande sabedoria.
O interessante é que o desenho mostra que o seu herói só pode ser vencido por uma pedra que vem do alto. Esta pedra é chamada de Kryptonita. Isso aqui as crianças gostam muito. Eu tenho vários bilhetes aqui na minha pasta. Quando eu vou embora, as crianças, tio, fica mais dia para ensinar a gente gostou tanto. Porque o estudo que eu dou, irmão, não é só para adulto não, é para jovens, para crianças, porque a Bíblia fala para todo mundo. Mas como assim, pastor? Daqui a pouco eu provo. Todo homem que faz o papel de super-homem, o fim dele é triste ou alegre? É triste. Porque o super-homem é o antítipo do anticristo. Antítipo, porque vem antes. Tipo, depois, não é? É o antítipo, o antitítipo o anticristo, né? O super-homem. É uma preparação. Todo homem, irmão, que faz o papel dele, o fim dele é triste. O primeiro se matou, eu devia ter 8 ou 10 anos de idade. O segundo eu devia ter menos de 20, 18 ou 19. Veio para as telas, ficou com enfermidade irreversível, não sei se foi mal de Parkinson, só sei que ele não teve mais como trabalhar. O terceiro caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E eu soube recentemente que a mulher que trabalhou com ele, até hoje toma remédio para a cabeça. Ela ficou maluca. Agora está melhor. Ele ficou tetraplégico e morreu, morte precoce. É uma preparação para o governo do anticristo. Eu não vi, mas tem uns 6 anos que passou no Fantástico. Eu conversei com um pastor que viu essa reportagem. Eu queria ter visto, mas eu não vi. Passou no Fantástico. A maldição dos super-homens. Só que eles não estão sabendo por quê. E você agora está sabendo. Aleluia. Porque Jesus falou, graça te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos grandes. Aos pequeninos. Irmão, eu descobri na Bíblia que Deus só chama pequeno para trabalhar para Ele. Aleluia. Eu poderia provar na Bíblia em vários versículos, mas os irmãos já conhecem. Deus só chama pequeno. Davi era o menorzinho. Quando chegou aquele Davizinho, cheio de carrapicho, fedendo ovelha, Eliseu, Samuel, né? Samuel, coçou a barba assim, meu Deus, mas é muito pequeno. Olha, pode ungir, porque eu só escolho pequeno, Samuel, para trabalhar na minha obra, aleluia. Você vê que quando chegou aqueles irmãos dele, Eliabe, Samar, Abinadab, né? Tudo homem grande. Olha, tem homem grande e grande homem. Tudo homem grande. Aí ele já ia, Samuel, não é grande igual Saul, porque Saul era o maior de Israel. Está na Bíblia, amém? Eu só escolho pequeno. Vem Abinadab, outro homem grande, ele já ia. Quando vem Samar, outro homem grande de guerra. Quem sabe colocou até perfume, né? Desodorante para, né? Bota aí, porque o homem vem escolher o rei. Aí ele já ia pegar a botija, Deus falou, Samuel, tu vês, Samuel, a aparência, mas eu vejo o interior. Esse é grande igual Saul. Eu só trabalho com pequeno, Samuel. Aleluia. Tem que ser pequeno para ser usado por Deus. Aleluia. É por isso que esses grandes aí tá tudo caindo, irmão. Tem que ser pequeno. Olha, irmão, se tivesse 2 pessoas, 3 pessoas, eu estava falando da mesma forma. Aleluia. Eu já conheci muitos pregadores, até lá no Rio, que foi pregar numa igreja, tinha chegado pouca gente, ele saiu na mesma hora. Saiu na mesma hora. O povo não tinha chegado todo mundo, ele olhou assim, eu vou embora, depois eu venho aqui. Então, irmão, aleluia. Essa pedra é chamada de Kryptonita. Em Daniel fala de uma história semelhante, só que é verdadeira. Fala de uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e cai sobre os pés da estátua. Você vê que Deus cria, o homem inventa e o diabo só imita. É ou não é? Deus cria, o homem inventa, o diabo só imita. Olha essa história aqui, imitando o que vai acontecer no futuro. Após o arrebatamento, o anticristo, o super-homem, vai dominar. No final dos 7 anos de tribulação, o que é que vai cair na cabeça dele? A Kryptonita não. Pastor Jessé falou hoje aqui na mensagem. Ele falou sobre a rocha. É a pedra, a rocha que vai cair na cabeça do anticristo. Essa rocha está no nosso meio. O nome dela é Jesus. Aleluia! E ele será reduzido a pó. O anticristo, o falso profeta, não vai ter tribunal. Diz a Bíblia que eles vão cair no lago de fogo vivo. Os outros terão tribunal, o julgamento das nações. Mas eles causaram tanto dano à igreja, ou tanto dano no mundo, mentiram tanto, pregaram tanta mentira que Deus está por aqui. Na grande tribulação, diz a Bíblia, que Deus vai ficar pelos narizes. Então a terra vai se abrir. O anticristo, o falso profeta, que é um homem que sairá de Roma, ele, eu falei, não é o que está em Roma, será um homem indefinido. Amém, igreja? Não é será um homem que sairá de Roma. Eles vão descer no inferno vivo, junto com o inimigo de nossas almas, aqui é a trindade satânica.
vão descer no lago de fogo. Não vai ter nem juízo para eles. Está na Bíblia isso aí. Os outros vão ter juízo, eles não. Não é isso, pastor? Vai direto. Vamos lá. Agora vem algo tremendo. Cidade espacial, imitação da exaltação de Satanás. Vai dar tempo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus porque vai dar tempo. Faltam 14 minutos, 30 segundos, 1/100 e 1/1000. Vamos lá. Cidade espacial, imitação da exaltação de Satanás. É do conhecimento de muitos que o homem quer colocar uma cidade no espaço. Há muitos anos ele vem tentando cumprir esse objetivo. O Senado norte-americano já aprovou a continuação do projeto. A nova estação espacial americana usará tecnologia russa e começará em 1996. Jornal do Brasil, 23/9/93. Já foi construído. Os cientistas pouco falam ou revelam sobre isso. Mas a palavra de Deus já falava há milênios. Assim como Satanás falou em seu coração, olha eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, Isaías 14:13, o homem também quer imitá-lo através de uma cidade espacial. Mas o Salmo 115:16 diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. É por isso que esses ônibus espaciais estão tudo explodindo, e os cientistas da NASA não sabem, e você está sabendo, e eu vou mostrar na Bíblia. Porque uma cidade espacial, os cientistas sabem que a Terra vai pegar fogo. Vocês estão vendo aí a destruição da camada de ozônio. Agora eu vou falar 2 palavrões, porque eu fui professor secular aí no mundo e tinha um pouco de química também na aula que eu dava. Os compostos químicos C12F12C e CHCF12C, que é o diclorodifluorometano, monoclorodifluorometano, clorofluorcarbono, eles estão furando a camada de ozônio e os raios infravermelho e ultravioleta estão passando direto e por causa de tamanha poluição, diz que já está havendo não só a queda da camada de ozônio, mas está acontecendo também o efeito estufa. Aí você me pergunta, pastor, o que é diclorodifluorometano e monoclorodifluorometano? É clorofluorcarbono, continua a mesma. É freon 12 e freon 22. Freon 12 e freon 22. São gases refrigerantes, que faz com que 22 é um gás mais pesado, refrigeração comercial. E o gás 12, que é um gás mais leve, que faz com que refresqueiras, geladeiras gelem. Eu também fui professor nessa área. Tinha muitos alunos, tive que largar tudo para vocês ouvirem o que vocês estão ouvindo. Eu dava aula em Nova Iguaçu, Caxias, Praça, Monte, Castelo, no centro do Rio. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro, mas meu negócio é alma. É por isso que eu sou contra a teologia da prosperidade. Eu sou contra, eu falei aqui ainda hoje. Eu sou contra, foi falado aqui, a teologia da prosperidade. Porque agora o evangelho é diferente. Jesus falou, vinde a mim e tome a sua cruz. Que nada, vinde a mim e tome o seu Mitsubishi. Vinde a mim, seja um empresário. Vinde a mim e tome sua casa própria. Eu sou contra. Pastor, mas você é contra a prosperidade? Não, não sou contra a prosperidade. Eu sou a favor da prosperidade bíblica. Foi citado aqui e eu me sinto na vontade de repetir. Buscai em primeiro lugar e a sua justiça, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aleluia, eu estou aí nessa prosperidade. Aleluia. Eu estou aí. Aleluia. Então, irmãos, a cada ano que passa o sol está esquentando mais, sim ou não? Leia para mim Isaías, olha o que vai acontecer na grande tribulação. Isaías 30:26, é Bíblia. Leia aí. Isaías 30:26. O que diz aí? Eu sei o que está lá, mas eu quero que você leia. Pode ler, irmão. Tá bom, irmão. É por aí. Quer dizer, isso vai acontecer na grande tribulação. Só que eu pergunto a vocês, já começou a acontecer, sim ou não? Já. Olha o que aconteceu com o rio Amazonas Solimões. Teve lugar que secou até lá embaixo. Eu vi um barco e as crianças brincando ao redor do barco cheio de mato. Era 70 metros de altura no paredão do rio Solimões. Secou tudo. Eu tive na Bolívia já umas 5 vezes. E a última vez que eu tive na Bolívia, o dono do hotel falou, não sei o que está acontecendo. Aqui é frio, arejado, os clientes nunca pediram ar-condicionado ou ventilador, mas esse ano, 2003, eu vou ter que colocar ar-condicionado porque eles não estão suportando o calor. E eu pensei, eu sei, é Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! O sol está aquecendo no mundo inteiro. Há 3 anos, morreu 800 pessoas na Califórnia. Há 3 anos, 15 mil pessoas morreram na França. Agora,
Quase 200 pessoas morreram na Califórnia por causa do excesso da quentura, do calor. Também fala em Apocalipse que vai vir um calor tão grande que os homens ímpios vão blasfemar de Deus por causa dos terríveis calores que virão à terra. Mas não se preocupe, quando isso estiver acontecendo, quando o sol esquentar 7 vezes mais, na sua totalidade, a igreja já subiu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, Estados Unidos colonizarão Marte. Jornal Globo, ano de 1987. Eu levei 12 anos elaborando essa apostila, e o livro foi 20. Aí, eles estão querendo fazer uma cidade espacial, mas a Bíblia é contra. Amós 9:2. Olha o que Deus diz em Amós 9:2. Ainda que suba o mais alto céu, dali os farei descer. Olha aí, olha o mistério. Amós 9:2. Ainda que suba o mais alto céu, dali os farei descer. Em 1980, o Skylab cai na Austrália. Eu tinha 15 anos, já era crente da igreja presbiteriana. Eu sou filho da presbiteriana, tenho 15 anos de assembleia. E da assembleia eu vou para o céu. Fui metodista quase 9 anos, onde eu casei. E tenho 15 anos de assembleia. Presta atenção. Ainda que suba o mais alto céu, dali os farei descer. Em 86, quem tem mais de 35, 40 anos se lembra da explosão da Challenger. Página 8. Aqui está, não sei se dá para filmar, a Challenger. Explodiu a uma altura de 16.667 metros. A reportagem está aqui, à sua direita. 16.667 metros. O 666 se fez presente nessa explosão, a marca da besta. A reportagem e a prova está aqui à direita. A uma altitude de 16.667 metros. Os cientistas da NASA, astrônomos, eles não entenderam como é que pode. Tinha 7 computadores lá e 7 computadores na Terra. Qualquer problema, um computador avisava o outro, a viagem seria interrompida e não aconteceria a explosão. Esses ônibus espaciais, eles foram inventados pelos cientistas para pousar numa cidade espacial. Quando eu gravei a minha fita de vídeo, que agora está em DVD, que eu gravei em outubro de 98, eu falava sobre a queda da estação orbital Mir da Rússia, e ela caiu em 2001. Eu já falava em 98 que Saddam Hussein seria pego num buraco, numa base subterrânea, e ele foi pego em 2003. É o que eu falei quando eu lancei meu livro aqui em maio de 2004. Como é que é o homem sem Deus? Saddam Hussein estava com mais de 700 mil dólares no buraco, e 700 mil dólares tirava qualquer um de nós do buraco. É verdade ou não é o que eu falei? 700 mil dólares, pastor Jacé. Tirava a gente do buraco, a gente chega lá. Se você chegar lá primeiro, liga para mim, para a gente comer junto. A tua vitória é a minha, a tua vitória é a minha, a sua vitória é a minha. Eu quero que Deus te abençoe muito para você me abençoar. Eu penso assim. Aleluia. Falta 5 minutos. Aleluia. Hã? Quero mais 1 hora, mas tem que obedecer. Aleluia. Vamos lá. Não adianta o homem querer escapar da ira de Deus através de foguetes, naves, seja lá o que for. Obadias 1:4 fala sobre a explosão da Challenger, de Discovery, dos titãs que explodiu em 94. Obadias 1:4. Olha o que Deus fala. Está claro isso aqui, irmão, não precisa nem explicar. Olha o que Deus fala, Obadias 1:4. Se te levares como águia que voa e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Precisa explicar isso aí não, né? Tá bem claro, né? É Deus falando, não adianta você colocar a cidade espacial lá não, que eu vou derrubar. Aleluia. Este ninho representa casas. A águia, os foguetes. A frase, entre as estrelas, representa o espaço. Um homem que através de foguete, por casa no espaço. Enquanto o Salmo 115:16 continua afirmando, os céus são servos do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse projeto é abominação ao Senhor. Não adianta, irmão, para morar no céu, não é através de Challenger, Discovery, Columbia, que explodiu agora em 2003, matando 5 homens e 2 mulheres, semelhante ao que aconteceu em 86. Não adianta, irmão, para morar no céu, não é através de cidade espacial, mas é através de uma vida santa na presença de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus falou, eu sou a porta, aquele que entrar por essa porta salvará a sua vida. Só tem uma porta de emergência que pode nos levar para o céu. Essa porta nós entramos por ela e estamos sentindo a sua presença.
E quando Jesus está, não falta Bíblia, não falta mistério, não falta pão, não falta vinho, não falta revelação, não falta cura, salvação, transformação de vida. Aleluia! Cidade subterrânea, Amós 9:2. Os homens sem Deus estão querendo escapar de todas as formas da ira divina. Eles já descobriram que a terra caminha para uma grande destruição, mas eles ainda não descobriram que existe uma porta. Jesus falou que era essa porta. Existe na União Soviética, mais precisamente em Moscou, capital da Rússia. A Bíblia chama Mesec, uma grande cidade subterrânea. A Bíblia chama Mesec e a Bíblia católica chama Mozok. Aqui está, irmãos. Veio na minha casa, David Alves, porque Deus manda para mim esses mistérios. Vem na minha mão. Não foi Noé que correu atrás dos animais, não. Foram os animais e as aves que vieram para a arca. Amém? Porque eles olharam para o céu e viam que algo diferente ia que acontecer. Aconteceu a mesma coisa com o tsunami. Os animais saíram correndo antes do tsunami pegar. Porque nós estamos vivendo uma época que os animais estão mais sensíveis do que o homem. Então Deus manda para mim. Pastor, a Bíblia fala sobre essa cidade subterrânea? Fala. Aqui, irmão. Amós 9:2. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará de lá. Vê se é isso mesmo. Vê se é isso mesmo. Amós 9:2. Olha aí. Cave até o inferno. Isso quer dizer que o inferno é embaixo. É por isso que a Bíblia fala que o caminho do justo é para cima, para que ele escape do fogo que está embaixo. Amém? Certo, irmão? Então nós vemos aí o mistério. Ainda que cave até o inferno. Na Bíblia atualizada diz: ainda que cave ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Moscou está essa cidade com 20 quilômetros de largura, 300 metros de profundidade. Eu estive em Belém do Pará pregando num grande congresso e o pastor Fernando Viana, engenheiro, ele foi missionário na Rússia por quase 2 anos. Ele falou: olha, pastor Paulo, eu estive na Rússia, não vi essa cidade, mas há muitos comentários que ela existe. Um outro pastor chegou para mim e falou: olha, pastor Paulo, eu estive na Rússia, mas não vi essa cidade, mas eu conheci um amigo, eu tinha um amigo que ele trabalhava nela. Por que não vê essa cidade? Porque ela é secreta. Ela está preparada para 30 mil homens da elite da União Soviética. E Deus fala: ainda que tu cave até o inferno, a minha mão te tirará de lá. Deus está por aqui com a União Soviética. Na grande tribulação ele vai ficar pelos narizes, porque a Rússia sempre armou países para lutar contra Israel. É o urso atacando a ovelha. Ele só não ataca direto os outros países para destruir Israel. A Rússia só não ataca a Israel. O urso só não ataca a ovelha direto porque eles temem a águia. Amém, igreja? Pastor, que águia é essa? Os Estados Unidos. Outra vez eu mostro em Apocalipse a águia, mas você sabe que a mulher recebeu 2 asas da grande águia. É mais uma vez os Estados Unidos ajudando a Israel na grande tribulação. Mas a maior ajuda não virá deles, virá de Jesus e a igreja no céu. Amém? Outra vez eu vou falar com mais detalhes sobre o dragão e a mulher. O tempo não dá. Falta 1 minuto, 30 segundos e 1 centésimo. Então vamos lá. Aleluia. Então, muitos, na grande tribulação, o sol vai esquentar 7 vezes mais e eles vão querer escapar através de submarinos atômicos. E Deus fala, Amós 9:3, o que é que vai no fundo do mar? Submarino. E Deus fala: e se dos meus olhos ocultarem no fundo do mar, daria ordem à serpente, ela morderá. Irmão, vamos ficar firmes com Jesus, porque a confederação russa já está armada para atacar Israel. Está em Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Eu vou falar o nome antigo e o moderno. Togarma, Turquia. Put, a Líbia. Gomer, Pérsia, o Irã. O Iraque, antiga Babilônia, o Iraque. Essa confederação já está armada para atacar Israel. É a guerra do Gog e Magog. Não confunda a guerra de Gog e Magog com a guerra do Armagedon. Amém, igreja? A guerra de Gog e Magog pode acontecer imediatamente antes ou imediatamente após o arrebatamento. Mas que vai acontecer, vai. E o que está na Bíblia, eu creio. E Deus fala 3 vezes contra a Rússia: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe Meseque e Tubal. Se fosse hoje, Deus estava falando assim, ó: eis que eu sou contra ti, ó presidente da Rússia, príncipe-chefe de Moscou e Tobolsk, Meseque e Tubal. Amém, obreiros? Então, irmão, já fechei a apostila. E eu perguntei: Senhor, que demônios são esses? Onde eles atuam? Deus me falou: meu servo, tem um lugar nas Ilhas Bahamas que forma 3 ilhas, é um triângulo. Quando passa navio, passa aviões, some. Isso não é lenda não. Se fosse lenda, eu não falava aqui. Eu já li um livro de quase 300 páginas falando sobre isso. Mas antes de eu ler o livro, eu já sabia. Então, meu servo, esses demônios estão presos ali. Eles só atacam ali. Isaías 27:1 fala sobre eles. Em Jó 41 fala que o ferro para ele é como palha. Eu poderia ir mais fundo, mas o tempo já acabou. Não tem mais tempo.
Isso aí na igreja que a gente dá um seminário que leva 3, 4 dias e vai mostrando tudo. Certo? O que é que acontece? A Bíblia já falava sobre isso, né? Aí Deus fala, e se dos meus olhos ocultarem no fundo do mar, darei ordem à serpente, ela os morderá. A Bíblia fala sobre um Apolion, um demônio que está preso, mas ele vai ser solto. E quem fugir daí de Deus através de submarinos atômicos, de navio, eles vão ter o poder de quebrar, como a gente quebra um palito de coqueiro com a maior facilidade. Porque em Jó fala que o ferro para ele é como palha. E tudo que Deus faz e ordena, eu estou a favor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que possamos se lembrar da grande promessa de Cristo. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a face da terra. Aleluia. Posso falar, irmão, meu site? O site, posso? Rapidinho. www.apocalipsepr www.apocalipsepr.com.br. Tá bom, irmão? Meu e-mail, Paulo Apocalipse. Me lembra do meu nome e do que eu prego. pauloapocalipse@bol.com.br. Meu telefone é código 21 2725 6202 e o celular 9142 0895. Se vocês querem saber algo mais, amém? Vocês vão ter que me levar para casa de vocês. Tá aqui, apostilha R$5, entendeu? Se tivesse pessoas não crentes, eu ia fazer o apelo. Aqui nós temos 1 ou 2, tá R$20. As 7 terras de Deus, a marca da besta, a sua imagem. Temos o livro, que está R$15. Temos uma apostilha só, as 7 terras de Deus, R$2. E temos uma outra apostilha, quem será o anticristo, de R$2. Tá bom, irmão? Algum desse material tem lá na loja. E outros estão comigo. E também os CDs e todo o material didático do pastor Gessé se encontra também ali na loja da associação. Que Deus nos abençoe. Vocês vão orar por mim, amém? Eu preciso muito das vossas orações. Que Deus abençoe a todos, tá? Que dispensaram para nos ouvir. E eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Zé Wellington Júnior, e toda essa equipe que trabalha com ele, que Deus possa abençoar e dar 100 vezes mais pelo que vocês estão fazendo por mim. Eu reconheço que eu estou colhendo onde eu nunca plantei. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor Paulo Nogueira. Queridos e amados irmãos, os irmãos estão alegres por esta manhã, amém? Queremos convidar a todos para se colocar em pé e informar os irmãos, todos quantos estão presentes, e os que estão hospedados e os que são daqui, São Paulo mesmo, que à noite, a partir das 19 horas, irmão, tem um grande culto da Escola Bíblica que continua. Tem os setores que estão convidados para estar conosco nesta noite, e o nosso pastor presidente estará aqui, amém? Será um culto muito abençoado. Então, a partir das 19 horas, traga a sua família e venha adorar a Deus conosco a partir das 19 horas. Amanhã, pela manhã, se assim o Senhor permitir, o nosso culto de Santa Ceia, a partir das 9 horas, vai terminar um pouco mais cedo, é a ceia geral, aqui em São Paulo, por causa das eleições, mas vai ter normalmente a Santa Ceia, amém? A partir das 9 horas, e depois o irmão terá um tempo para voltar, vai terminar umas 11 horas no máximo, ou 10h30, e à noite o nosso grande culto no domingo, amém? Segunda-feira, irmão, não esqueça, a partir das 8h30 da manhã, de joelho, irmãos. Não perca tempo na garagem, passeando, fora do templo, irmão. Vigia, entra no templo, dobra o joelho, ora sentado se não puder, mas fica no templo, dentro da arca de Deus, adorando a Deus, amém? Então, a segunda-feira termina a escola bíblica, ainda continua o dia todo e a noite, amém? Então vamos agradecer a Deus e após essa oração nós estaremos descendo para o almoço, amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, santo e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por esta grandiosa oportunidade, este privilégio de poder aqui estarmos, Senhor, na tua casa, nesta manhã, ouvindo e aprendendo a tua palavra, também adorando o teu nome, louvando, Senhor. Graças te damos pela nossa vida, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Paulo, e todos os teus filhos que aqui estiveram. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos, o lar e a família de cada um. Também, ó Pai, continua com as tuas mãos estendidas sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, sua esposa, todos os seus filhos, sua família. Assim nos abençoa, Pai. Dai-nos um dia de paz e de vitória. Também abençoa o culto à noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome
de Jesus. Amém?